Bom, é com enorme alegria que a gente abre, então, esse nosso começo do fim, o nosso terceiro dia de Pragmatismo Poético, Seminário Internacional em Educação e Arte, da 30ª Bienal A Iminência das Poéticas. O Pragmatismo Poético foi um seminário, ainda está sendo um seminário, que contou com a presença de 31 convidados, dos 5 estados do Brasil, mais de 25 instituições de São Paulo, e isso mostra o quanto a gente está contente, né, de ter conseguido reunir essas pessoas aqui conosco. Na parte da noite a gente contou, e hoje ainda vamos contar com o último palestrante, que é a Maria de Assis, com 3 palestrantes convidados, vindos do Japão, da Colômbia e de Portugal. Então a gente está contente com essa possibilidade de troca de todos os lugares. Bom, hoje as perguntas do dia são: como medir a distância que te separa do que você diz? Quando não há nada, o que vemos? Uma coisa significa outra coisa quando muda de lugar? Então, para abrir o nosso dia, a gente convida a Estela Barbieri, curadora educacional do Educativo da Fundação Bienal de São Paulo. Vocês já estão me achando um pouco arroz de festa, né? Então, na verdade, eu acho que hoje é um dia muito especial. Tem muitos convidados que a gente chamou. E eu acho que é um dia especial também porque esses dias aqui, eu acho que as trocas foram muito intensas. Eu acho que a gente pôde conversar bastante, ouvir uns aos outros. E também nas avaliações a gente aprendeu outras possibilidades de fazer o que a gente está fazendo. Se a gente não fizesse assim, a gente não saberia como seria diferente, né? Mas foi bom porque as pessoas deram outras ideias da configuração dos grupos, de como pode ser essa troca final, outras ideias que acho que podem contribuir bastante para que, de outras vezes, a gente possa fazer seminários onde as pessoas possam se colocar, possam falar o que pensam, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa que nos movimenta e que acho que tem movimentado muito a minha equipe, que, na verdade, a gente concebeu esse seminário juntos, né? Que é aonde a gente coloca o nosso alvo, onde é que a gente coloca a nossa intenção. Então, eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Era uma vez um homem que foi para a floresta fazer uma pesquisa de árvores raras. E quando ele chegou na floresta, ele encontrou vários alvos com uma flecha espetada. E a flecha estava encaixadinha bem lá no meio do alvo. E ele falou: gente, que genial! Quem será que é este homem que consegue acertar todas as flechas no meio do alvo? E ele começou a perguntar para as pessoas: escuta, quem é o arqueiro que faz isso aqui? Que homem sábio que acerta todas as flechas no meio do alvo? Nisso apareceu um menino. E ele falou: escuta, você sabe quem é essa pessoa que acerta assim essas flechas desse jeito? Ele falou: sei, sou eu mesmo. Ele falou: mas como é que você faz isso? Ele falou: bom, eu ponho a flecha primeiro e depois eu pinto o alvo. Então essa é a história. Eu acho que o desejo, talvez, e a intenção que nos move, né, nesse contato com a vida, com a arte, com as pessoas. Tem uma coisa engraçada que eu tenho pensado, que existe um pensamento atual que esse desejo de ser feliz e de proporcionar bons encontros é quase ofensivo para um certo grau de pessoas. Que a gente precisa ter embates. Eu acho que os embates acontecem, a gente não deve fugir deles, eles também são bons. Mas acho muito bom que a gente almeje que os encontros sejam felizes, que a gente possa ter trocas boas, e que a gente almeje um mundo mais harmonioso, que a gente almeje... Não que a arte seja redentora, eu acho que isso a gente pode fazer em qualquer área. Mas eu acho muito bom que a gente almeje
ter encontros verdadeiros, onde a gente possa colocar o que a gente pensa mesmo. Que a gente almeje isso, nem sempre a gente consegue. Mas eu acho que se a nossa intenção está de alguma maneira colocada, tomara que a gente consiga pintar o alvo em volta. Nem sempre a gente consegue também, às vezes o alvo fica torto, às vezes com um pouquinho borrado. Mas tomara que a gente consiga. Eu acho que a coisa mais importante, né, o Robert Filliot falou uma frase que a gente tem usado muito no educativo, que o mais importante é que a vida seja mais interessante que a arte. Eu acho que, na verdade, os artistas falam da vida, eu acho que a educação fala da vida, e todas as profissões tratam disso. E eu acho que o que a gente veio fazer aqui é se encontrar, mais do que qualquer outra coisa. E eu acho que os artistas, quando fazem seus trabalhos, é um encontro também com o mundo, com outros territórios, um encontro com ele mesmo, com as suas ideias, com seus projetos. Então, eu sou a favor do encontro. Eu acho que a gente tem um contato vivo que nos tire da inércia, que nos faça pensar, que a gente tenha que olhar para a gente mesmo e ver o que não está dando certo. Ter um compromisso com o risco, acho que é muito importante. Então, eu queria muito agradecer vocês. Eu acho que ontem a minha intenção de apresentar a equipe do Educativo foi uma intenção de apresentar alguns trabalhos que acabam ficando invisíveis ou muito pouco visíveis, que é o trabalho da preparação, o trabalho das pessoas que ficam conversando em pequenos grupos e discutindo sobre arte. Mas uma das avaliações, a gente lê todas, a gente é bem obsessivo, sabe? Uma das avaliações falou que o público merecia uma salva de palmas. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o público. Bom, era isso. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as perguntas. E nós vamos assistir, como nos outros dias, alguns vídeos de artistas falando. A gente escolheu 4 artistas, que foram artistas que nós fizemos entrevistas, que foram os artistas que a gente trouxe aqui para vocês, que foi a Fernanda Gomes, o Morris, o Nino Kais, o Basbaum. Acho que é isso, né? Esqueci alguém? Acho que é isso. Bom, então nós vamos começar com um vídeo Como Medir a Distância que te separa do que você diz. E a gente vai ouvir o Oramas agora, tá bom? O aliento que leva as palavras é um corpo invisível, mas é um corpo. É um corpo vulnerável, porque ele desaparece apenas a palavra sido pronunciada. Mas se você diz, você cria outro corpo, que é uma exalação do seu corpo próprio. Você multiplica seu corpo nos corpos que são essas palavras que você diz, essas frases que você diz. O discurso, o fato de falar é corporal, passa pela incorporação. Então, há uma imediatez entre o corpo suo, que nós falamos com o corpo, é o corpo que fala, não sou eu sou o meu corpo, eu falo, mas eu falo impactando o espaço, impactando os átomos do ar, fazendo o corpo do ar com o que eu falo. Essa é imediatez. E depois está o que eu falo. O que é o que eu falo quando eu falo? E qual é a distância que me separa a mim dessa coisa que está dita, que está falada aí? Eu posso falar na antiguidade greca. Eu falo da antiguidade greca, num acontecimento da minha fala, ela está aqui, parte do meu corpo. Eu acho que, em realidade, a voz é muito complicada, é muito complexa. A voz, na voz humana, os tempos conflagram. Mas esses tempos
são de distâncias diferentes. Entrar na relação de conhecimento com isso poderia implicar essa pergunta: qual é a distância que me separa disso que eu falo? Agora a gente vai ouvir Quando Não Há Nada o que Vemos. E eu queria falar um pouquinho de 3 aspectos que são muito importantes para nós. Quando a gente está em diálogo, às vezes a gente se afasta e às vezes a gente se aproxima de nós mesmos também. Mas os griots, que são os contadores de história africanos, que na verdade é uma profissão que é tratada e trabalhada através das gerações, herdada de pai para filho, eles falam que o mais importante no que a gente fala é o nosso hálito. É o que vem de dentro de nós, o sopro que vem de dentro de nós. Aquilo que nos impulsiona de dentro. Mas só há o hálito porque vem um ar de fora. Um ar que a gente respira e que circula a todos nós, né? O ar que a gente está respirando aqui, o mesmo ar. Então, essa questão do diálogo, de ir e vir para distante ou próximo da gente mesmo, né? Esse exercício de se transportar para o que o outro está falando, de derivar para lugares tão distantes e depois de se pôr em si. Essa questão da distância que nos separa de nós mesmos e que nos separa dos outros. E que muitas vezes nos separa do que a gente acredita. Acho que essa é uma luta constante de fazer essa aproximação. Mas o nosso hálito é um sopro que entra, mas vem de dentro. Que está impregnado na nossa entranha, na nossa maneira de ser, em todos os nossos árduos aprendizados. Então, eu fico pensando que na singularidade de cada palavra, né? Qual é a palavra que cabe na nossa boca? Qual é a palavra do outro que cabe na nossa boca e qual é a palavra do outro que enrosca na nossa boca, que fica torta, incômoda, áspera? Qual é a palavra que nos cabe? Qual é a palavra que nos perpassa? Qual é a palavra que se passa em nós, que murmura dentro de nós? Talvez entre uma palavra e outra, a gente sempre tenha a oportunidade de mudar de caminho. A gente sempre tem a oportunidade de escolher outro lugar, de escolher outra palavra, que não aquela que tinha sido pensada antes. Então, acho que tem uma coisa no nosso diálogo que é esse sabor das palavras. E tem gente que lida com isso muito bem, como o Oramas, né? O sabor de cada palavra. Mas quando não há nada, o que vemos? Agora a gente vai assistir uns vídeos dos artistas falando sobre isso. Tudo. Ou não, né? É um jogo, né? Quer dizer, na verdade, isso tudo é um jogo de palavras, que é muito bom para poder brincar, né? Ou perguntar outras coisas. Difícil, porque acho que, para mim, quando eu não estou vendo nada, ele pode ter dois caminhos, a minha visão, assim. Ela pode ser uma visão positiva, que vai para os nossos sonhos, né, os nossos, nossas fantasias, desejos. E isso é o bacana quando a gente não vê nada, porque, principalmente para o artista, que acho que é o momento quando ele não vê, acho que é o momento desse start, que ele tem que invadir esse espaço, vamos dizer assim, vazio, e colocar coisas nesse lugar. E o outro lado, o ruim é quando você não vê nada,
e você não consegue ter nenhuma perspectiva de encontro com alguma coisa, que é quase um túnel sem fim. Daí eu acho que esse não ver nada, ele pode ter dois lados, e eu prefiro ficar com o primeiro. Tenemos tanta violencia ya frente a nosotros que empezamos a anularla, empezamos a ver más allá del hecho violento. Y esta es una prueba. Son fotografías de personas que han decidido quitarse la vida, pero detrás de ese quitarse la vida sigue habiendo un paisaje. Y este paisaje es por lo que estamos luchando, para poder conservarlo, que quede intacto. La gente va y viene, pero el paisaje, en el momento en que lo asesinemos, creo que ya no va a haber marcha atrás. Bom, o Foucault tem uma frase que fala assim: ninguém sabe o que pode um corpo. Acho que as experiências que a gente tem na vida ninguém vê, né? Elas estão encarnadas na gente, as pessoas só veem se a gente mostra. Então, quando a gente olha para o outro, talvez a gente veja pouco, talvez a gente veja muito, mas a gente vê uma camada só. Qual será que são as camadas que a gente não vê e que talvez nunca se revelem para nós? Uma coisa significa outra coisa quando muda de lugar? Então, é interessante que as coisas nunca significam sozinhas. Elas sempre significam em relação com outras coisas. Ou elas significam em relação com memórias. Ou elas significam em relação com as palavras outras que acompanham elas, quando você fala delas. Mas, além de tudo isso, as coisas significam diferentemente em função do lugar onde elas acontecem. E também elas mudam de significação se elas mudam de lugar. E isso é muito importante para a arte, para o entendimento do arte e da história do arte. Porque a gente fala que os estilos artísticos são iguais. Em Europa, em América, em África. E o mesmo estilo é diferente se ele acontece em Europa ou se ele acontece em América. As obras de arte significam em relação a outras obras de arte, nunca sozinhas. As obras de arte significam em relação também aos lugares onde nós temos a experiência dessas obras de arte. A experiência que nós temos dela muda se o lugar muda. As experiências que nós temos dela mudam se a gente muda também, né? Pode ficar tudo muito diferente. Mas acho que os encontros, eles são uma possibilidade de uma coisa significar outra coisa quando muda de lugar. Né? Você se disponibilizar a encontrar com outro, a viver o imponderável daquele encontro, é uma possibilidade de mudar de lugar e ter outra significação naquele grupo, naquele encontro, naquele contato. Então, eu queria desejar a vocês um bom encontro e gostaria de chamar os nossos convidados que vão agora orientar a conversa nos grupos. Então, eu vou chamar a Denise, Pauline e a Tatiane Bo, do Museu da FAAP. Fica aqui na frente, Denise, que a gente vai organizar os grupos. Vocês vão poder ver todo mundo primeiro, tá? E depois os grupos vão saindo aos pouquinhos. Vocês ficam aí por enquanto, só um pouquinho. Então, essas pessoas que eu estou chamando agora é como medir a distância que te separa do que você diz. O Leandro Benetti, do Centro Cultural da Juventude. O Paulo Portela, do Museu de Arte de São Paulo. E a Renata Bittencourt, da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Quando não há nada o que vemos, o Arthur Amador, do Museu da Imagem e do Som. A Eneida Fausto. Agora você vem, Eneida. Você já está aí? Vem. O Giuliano Tierno.
que é do Centro Cultural São Paulo. A Eneida, eu não falei, ela é do Museu Brasileiro de Escultura. William Carey, do Museu de Belas Artes de São Paulo. Uma coisa significa outra coisa quando muda de lugar. A Helenira Paulino, do Instituto Tomiotaki. A Mirka Bonanno, do Instituto Arte na Escola. E a Valquíria Prates, da Associação Cultural Vídeo Brasil. Uma salva de palmas aos nossos convidados. Eu só vou explicar uma coisa. Como hoje o grupo é muito grande, a gente vai fazer um encerramento para cada pergunta, para ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, as perguntas vão subir de pouco em pouco. Porque nos outros dias a gente fez a pergunta inteira, mas aquela fila de gente sentada vai dando um desespero. Nossa, tudo isso vai falar junto. Então, a gente vai fazer um efeito psicológico diferente hoje. A gente vai fazer as pessoas falando de pouco em pouco.